Olá, está começando mais uma edição do nosso programa, o Papo FAMURS, programa que conecta você às 497 prefeituras aqui do Rio Grande do Sul. Você pode participar do programa pelos comentários aqui no Facebook, colocando suas dúvidas, ou também pelo nosso Instagram, no @FAMURS. Por ali você coloca a sua pergunta e o seu questionamento, que a nossa equipe vai estar respondendo prontamente para você. Bom, estamos em meio à pandemia do coronavírus, com a nossa rotina completamente alterada. Por isso, hoje, no nosso programa, nós vamos receber a coordenadora de educação da FAMURS, a Fátima, justamente para esclarecer algumas dúvidas sobre as escolas municipais, sobre como o governo do estado está planejando a recuperação desse calendário escolar e, acima de tudo, para a gente saber também o que vai acontecer a partir de agora com os alunos, com as crianças e com os adolescentes estando em casa neste momento. Você que tem filhos, alunos que se encontram neste momento em casa, o que está sendo pensado por parte dos municípios no momento em que todos estão em casa, no momento que algumas escolas se preparam de maneira online, outras não têm condições de fazer isso, e é com este objetivo que o programa Papo FAMURS entra no ar. Fátima, neste momento, alunos, crianças, adolescentes em casa, estamos vivendo a pandemia do coronavírus, a FAMURS está em home office. O que vocês estão debatendo sobre recuperação do calendário escolar? Qual é o painel que aparece para vocês neste momento? Tudo bem? Tudo bem, Voltaire. Realmente nós vivemos uma situação de excepcionalidade com a suspensão das aulas devido à questão da prevenção aí, à propagação do coronavírus. E as escolas, elas estão suspensas, as aulas estão suspensas, então por 2 momentos lá no mês de março tivemos de 10 a 12 dias letivos sem aula e agora toda a previsão do mês de abril, né, com mais em torno de 20 dias letivos. E no estado do Rio Grande do Sul, quando falamos em escolas municipais, nós temos a seguinte realidade: nós temos 420 municípios que têm o seu sistema próprio de educação, tem o seu Conselho Municipal de Educação, que vai determinar como é que essas aulas serão recuperadas. Claro que numa constante conversa com as secretarias municipais de educação. E temos, então, 77 municípios que estão atrelados ao Conselho Estadual de Educação e que, então, podem seguir as normas e as determinações do Conselho Estadual de Educação. O que nós temos no momento? Nós temos conversado muito com os secretários de educação, realizamos uma webconferência semanal, desde que estamos vivendo esta fase atípica, né, assim dizendo, num trabalho integrado com um DIME e a UNCME, onde nós levamos as informações e temos conversado muito no sentido de que tenham calma, tenham cautela, porque todas aquelas ações realizadas pelos municípios, elas têm que ter um embasamento legal. E hoje nós ainda não temos uma clareza quanto a como vai ser a recuperação desses dias letivos. Temos a medida provisória, que saiu no dia 1º de abril, 934, que ainda precisa ser regulamentada pelo Congresso. A previsão de que isso aconteça é nos primeiros dias do mês de maio. Já há 229 emendas para essa medida provisória, então a gente acredita que vai ser um debate ainda muito longo no Congresso quanto a isso, e num primeiro momento ela flexibiliza os 200 dias letivos, mas ela mantém as 800 horas aulas. Então é toda uma reorganização que a escola e que a rede municipal vai ter que fazer. Mas há prefeituras, as secretarias de educação que já estão realizando atividades complementares com seus alunos, atividades domiciliares, aulas programadas, enfim. Isso é uma forma de complementar o ano letivo, é uma forma de manter
esse aluno também engajado no seu processo, de dar suporte nesse momento que é difícil para o aluno que está em casa, para o professor que está em casa, para a família que dentro da sua rotina totalmente alterada também tem que atender essa criança, esse adolescente, mas nós ainda não temos um amparo legal que nos diga que isso vai validar o nosso ano letivo. Então, por isso que a gente tem pedido muita cautela. Vamos aguardar essa medida provisória, sua aprovação, vamos aguardar a manifestação do Conselho Nacional de Educação, para que depois os conselhos municipais de educação possam aprovar cada uma das formas de recuperação, que vai ser diferente. Por quê? Porque as realidades dos nossos municípios são diferentes. Nós temos aquele município que tem escolas mais na zona rural, a internet não chega lá. Nós temos municípios em que as crianças vivem numa situação já de vulnerabilidade social. Como é que essas crianças vão dar conta desse processo? Né? Como é que nós vamos desenvolver habilidades nesses alunos a partir de que embasamento pedagógico também? Então, tudo isso nós precisamos ter muita calma nessa hora, para que aquilo que a gente esteja fazendo não atropele, não seja invalidado ali na frente, mas que nos sirva de experiência, quem sabe, para outros momentos de excepcionalidade que a gente vai viver. Mas, no momento, a gente precisa aguardar o que a legislação vai nos permitir. E nisso que a gente tem pedido, assim, solicitado prudência aos municípios, aos secretários de educação, que tenham calma para que realmente os seus atos eles sejam eivados de legalidade. Fátima, muitas mães, muitos pais, muitos professores acabam nos perguntando e acabam às vezes até pressionando por uma data de retorno das aulas municipais. Acho interessante a gente deixar bem explicado que tudo isso depende da realidade de cada município e também de como o coronavírus está avançando no Rio Grande do Sul. Apesar dos primeiros decretos estaduais e alguns decretos municipais estabelecerem uma data, cada município vai ter que trabalhar com a sua realidade, né, Fátima? Nós temos nesse momento um acordo que realizamos a partir de uma reunião com o secretário de Estado, com o próprio Cinep, Conselho Estadual de Educação e também com a participação da Procuradora Regional de Educação da região de São Leopoldo, onde ficou acordado que durante o mês de abril todas as aulas estariam suspensas na rede municipal, na rede estadual e na rede particular. Então isso é o que nós temos hoje, mas é claro que para a aula retornar lá no dia 2 de maio vai depender desta avaliação de como vai estar no estado do Rio Grande do Sul, como vai estar em cada município. Então hoje nós não podemos afirmar que há uma data de retorno, né? Vai haver o retorno quando houver a segurança, porque o que nós temos trabalhado muito com os secretários de educação? Enquanto profissionais da educação, hoje nós somos orientados pela saúde, porque vivemos uma pandemia na área da saúde e temos a questão da proteção da vida em primeiro lugar. Mas isso não pode nos distanciar do nosso compromisso enquanto profissionais da educação, que é manter uma educação de qualidade com equidade para todos e para cada um. Por isso que a nossa preocupação é que toda aquela ação que for feita para recuperar esse ano escolar, ela garanta a cada aluno essa possibilidade de aprendizagem. Então, por isso que nós não temos uma fórmula que possa ser implantada em todos os municípios, porque cada um tem uma realidade, né? Bom, Fátima, para a gente encerrar essa edição aqui do Papo FAMURS, qual o conselho que você daria agora para aquela secretária municipal de educação, aquele secretário de educação, aquele professor lá na ponta, os pais que estão preocupados com a questão do retorno das aulas, com a recuperação do calendário escolar? Que a gente utilize, os secretários de educação utilizem esse espaço para também fazer um diagnóstico da sua rede. Quais as possibilidades que eles vão ter no que houver o retorno às aulas, de realizar a recuperação de acordo com aquilo que a legislação vai prever. Por exemplo, o meu aluno lá do interior, ele não tem o acesso à internet. Eu vou poder aumentar
o número de horas, se eu aumentar o número de horas, eu vou ter condições de atender o transporte escolar em determinados momentos de forma concomitante, eu vou ter espaço físico lá na escola, eu vou ter recurso humano para isso. Então, cada secretário pode já ir estudando a sua realidade. As famílias, o que podem fazer nesse momento? Dar o suporte para essas crianças no sentido de acolhê-los, no sentido de que eles possam revisar o material que eles têm em casa ou o material que porventura eles estejam recebendo das secretarias de educação, mas tudo no sentido de complementar. Nós não estamos fazendo um processo ensino-aprendizagem à distância, até porque nós não temos algo legal que nos embase para fazer isso. E nós não podemos comprometer a aprendizagem do nosso aluno, que ele tem um ano previsto de 200 dias letivos. Dali a pouco nós vamos encolher isso, e encolhendo isso nós temos que pensar outras possibilidades de aprendizagem para vencer o 2020. Então, é um momento de muita, às vezes, angústia dos pais, né? Porque é toda uma rotina familiar que muda. As crianças, elas também podem ficar estressadas nesse período, porque elas sentem a falta da escola, a falta do professor, a falta do colega, e às vezes elas podem manifestar isso, né, ou com agressividade, ou ficando mais irritadas, mais choronas. Então, é uma situação atípica que nós vivemos e precisa da união de todos e de saber que ali na frente nós vamos encontrar uma alternativa. Né? Estudiosos, especialistas estão pensando na melhor forma, mas não tem por que agora nós atropelarmos decisões que lá na frente não vão ter um embasamento legal. E nós tivemos, nesse sentido, uma nota técnica dos procuradores regionais de educação que alertam muito sobre isso. A importância de termos cautela, de aguardarmos o que a legislação nacional vai possibilitar, para que daí a gente coloque a apreciação dos conselhos municipais de educação, a aprovação de como vamos fazer esta recuperação, então, desses dias letivos, que a gente não sabe, né, Voltaire, quantos realmente vão faltar. Tá certo. Muito obrigado, Fátima, coordenadora de educação. Qualquer pergunta, questionamento, você pode colocar no nosso Facebook, na página do Facebook da FAMURS, ou também no @FAMURS no Instagram. Nossa equipe técnica está em home office, mas responde absolutamente a todos os questionamentos. Nós voltamos na semana que vem, ouvindo os assessores técnicos aqui da FAMURS e passando um panorama de recuperação para estas áreas que a gente vem tratando aqui no programa O Papo FAMURS. A todos, uma boa semana.